Boa tarde a todos. Hoje nós estamos dando início ao 15º Simpósio de Matemática da FCT, organizado pelo curso de Licenciatura em Matemática, né, pelo conselho do curso. Na verdade, a abertura do evento vai ser hoje à noite, às 19h30. Só que nós aproveitamos as 3 tardes, né, já começando com os minicursos na tarde de hoje. Os minicursos, a maioria deles vão ser de 3 dias, né? Hoje à tarde, amanhã à tarde e na quarta tarde também. E o minicurso que nós teremos hoje é o minicurso 5, Introdução à Teoria Qualitativa das Equações Diferenciais, utilizando o software Maple. Esse curso vai ser ministrado pelo professor Rafael Paulino Silva. O Rafael, ele fez mestrado aqui na FCT, né, com o professor Ronan. Depois ele fez doutorado na Unesp de Rio Preto, sob a minha orientação, né? E nós estamos trabalhando juntos até hoje aí, fazendo alguns artigos, trabalhos. E o Rafael já é professor aqui da FCT, professor substituto já há alguns anos, né, Rafael? Sim, já deu aula para alguns de vocês aí, e professor do nosso curso aí. Então, ele se dispôs a dar esse mini curso, nós preparamos aí as notas, e o minicurso vai ser das 16 às 17h30, tendo início hoje, a segunda aula é amanhã e a terceira aula é na quarta, sempre no mesmo horário, ok? Então, eu passo a palavra do Rafael. Obrigado, Rafael, por se dispor a ministrar o curso para o pessoal aí, e bom curso para você. Qualquer coisa eu estou por aqui. Ok, agradeço as palavras do professor Marcelo. É realmente muito legal estar aqui ministrando esse curso para vocês, porque em algum momento, né, um momento no passado, aí eu estive na posição de vocês como aluno, né, e hoje eu estou aqui ministrando um mini curso para vocês. Então é uma grande honra estar aqui, né, agradeço as palavras do professor Marcelo, quem é um grande amigo hoje em dia, e vamos ao mini curso, né. Eu gostaria de começar, então, compartilhando com vocês a minha tela aqui, para que eu possa começar a falar desse assunto, né, equações diferenciais, que é um assunto muito interessante e um assunto que tem várias aplicações. Em particular, eu comecei a estudar equações diferenciais, assim como vocês. Nós já começamos a estudar elas quando nós estamos no cálculo diferencial integral. E depois passamos, no caso do nosso curso de graduação, pelo segundo ano, que tem a disciplina de equações diferenciais ordinárias, e assim sucessivamente. É um assunto interessantíssimo, no qual eu estudo ainda hoje com o professor Marcelo, e tem inúmeras aplicações e inúmeras formas de estudar elas. Em particular, nós vamos ver hoje a teoria qualitativa de equações diferenciais, e vamos utilizar um software muito interessante, que é o Maple, que nos ajuda não só a fazer o estudo de equações diferenciais, como também a fazer estudos, fazer algumas coisas que podem nos ajudar em outras disciplinas, como vocês vão ver, né? Então, para começar aqui, a falar um pouco de equações diferenciais, nós podemos dizer o seguinte: a modelagem de fenômenos naturais, né, que envolvem variações de grandezas físicas com o tempo, ou seja, que se desenvolvem com o tempo, leva a gente a estudar a derivada com uma taxa de variação. E, consequentemente, isso conduz a gente ao estudo de equações diferenciais, que são equações que envolvem o que chamamos de derivadas, ok? Bom, tendo isso em vista, hoje em dia, a gente já sabe que as equações diferenciais, elas são uma ferramenta importante para entender fenômenos da natureza, ou fenômenos relacionados à física, química, biologia, ecologia, dentre outras áreas do conhecimento humano, né? Muitos problemas dá para a gente modelar, dá para a gente descrever esses problemas como equações diferenciais.
E uma forma da gente estudar essas equações diferenciais é através da teoria qualitativa de equações diferenciais, certo? Então, surge naturalmente a pergunta, né? O que é a teoria qualitativa, então, de equações diferenciais? Então, para responder essa pergunta, nesse primeiro momento que estamos aqui presentes, eu gostaria de fazer um breve contexto histórico de como surgiu as equações diferenciais e como foi o surgimento da a teoria qualitativa das equações diferenciais. E apresentar essa teoria nesse primeiro momento para vocês. Amanhã, nas próximas aulas, nós podemos ali, então, estar trabalhando mais, fazendo mais contas e explorando mais o assunto. Mas nesse primeiro momento eu gostaria de fazer um breve contexto histórico e mostrar para vocês como foi a evolução das equações diferenciais e como nós chegamos ao ponto de estudo que nós estamos hoje. Bom, então para isso nós podemos começar lá do início mesmo, quando o cálculo diferencial integral foi criado, né, foi descoberto. Então, as equações diferenciais, ela surgiu com o cálculo diferencial integral, que foi, vamos dizer assim, consolidado por Isaac Newton e Leibniz, certo? No último quarto do século XVII. Nesse momento, eles estavam interessados em resolver alguns problemas físicos, problemas geométricos, pelo lado do Newton, principalmente problemas físicos envolvendo mecânica, né? Então, os dois, tanto Newton quanto Leibniz, são considerados os fundadores, né, os descobridores, entre outras aspas, quando nós colocamos aqui no curso, do cálculo diferencial integral. Isso é legal, a história da matemática tem algumas coisas interessantes que é legal a gente observar. Por exemplo, no caso do cálculo diferencial integral, como eu acabei de citar, Newton e Leibniz são considerados os pais, né, do cálculo diferencial integral. Mas eles tinham certas rusgas entre eles, né? Uns diziam que Newton foi o verdadeiro pai do cálculo diferencial integral e outros diziam que Leibniz foi o verdadeiro pai do cálculo diferencial integral. Então existem vários textos, vários livros, inclusive, que retratam essa pequena rusga que havia entre Newton e Leibniz. É bem interessante e existem vários livros na bibliografia que tratam essa história do surgimento do cálculo diferencial integral. Mas voltando aqui ao nosso curso, nós podemos dizer, então, mais precisamente, né, que no trabalho de 1961 de Newton, ele listou 3 tipos de equações diferenciais. As equações que eu cito aí para vocês, as equações 1, 2 e 3. Percebam que as duas primeiras são equações diferenciais ordinárias e a terceira equação é uma equação parcial, ok? Porém, em todos os casos, y é uma função desconhecida que depende da variável x. No caso da terceira aqui, né, ela depende de x1 e x2, e f é uma função qualquer dada. Então, a partir desse trabalho de Newton, é que foi, vamos dizer assim, dado o ponto de partida para a gente saber o que era uma equação diferencial, Posteriormente, né, com os trabalhos de Newton de mecânica, também surgiram outras equações, e assim por diante com a evolução do tempo. Porém, o caso geral que nós conhecemos hoje de equações diferenciais, que nós podemos citar aqui, novamente, equações diferenciais são equações que envolvem uma derivada, né? Então, o caso geral, nós podemos falar o seguinte, que o caso geral das equações diferenciais ordinárias em Rn, citadas por Newton, pode ser definido da seguinte forma: uma derivada, que depende do tempo, por uma função que depende do tempo e da variável aqui da função que está sendo derivada, onde essa função ela está definida de um intervalo i na reta, em Rn, indo para Rn, certo? Perceba,
Essa equação diferencial, como ela está em Rn, eu posso pegar e transformar ela em um sistema de equações sem nenhum problema, como nós vamos ver posteriormente no curso. Eu gosto de fazer uma analogia aqui, um paralelo aqui. Perceba, nós estamos trabalhando com uma equação. Então, quando nós queremos uma equação, nós queremos uma solução. Em particular, fazendo um paralelo com o que nós vimos lá no ensino médio, por exemplo, quando nós tínhamos uma equação do primeiro grau na variável x, nós desejávamos encontrar o valor de x de tal forma que satisfazesse a equação do primeiro grau. Pensando lá no ensino médio. Aqui, nas equações diferenciais ordinárias, a gente pode fazer um paralelo com isso, da seguinte forma. Se lá nós desejávamos achar um valor de x que satisfazesse a identidade da equação, aqui, para achar uma solução da equação diferencial ordinária, nós queremos achar uma função x que satisfaça a identidade da equação. Então, quando nós estamos trabalhando com uma equação diferencial ordinária, nós estamos interessados, como é uma equação, de encontrar uma solução para essa equação. Uma solução para essa equação vai ser uma função que satisfaz a identidade da equação. Em outras palavras, desejamos encontrar uma função x que sai de um aberto I da reta e vai no Rn, que satisfaz a identidade. De tal forma que o par ordenado txt aqui, lembrando que x é uma função que depende de t, ok? De forma que o par xxt pertence ao cartesiano IRN para cada t pertencente a I. Bom, isso nos gera o seguinte: se nós temos uma função, então cada solução a gente pode falar que ela é uma curva, ok? Nós podemos considerar cada solução de uma equação diferencial como uma curva. E o espaço, o local onde essas curvas estão, nós chamamos esse espaço de retrato de fase, ok? Então, as curvas soluções, em outras palavras, elas decompõem o espaço no conjunto de soluções que nós chamamos esse conjunto de soluções, esse espaço de soluções de retrato de fase associado à minha equação diferencial. Esse retrato de fase aqui, eu fiz no Maple, daqui a pouco a gente vai fazer, nas outras aulas posteriormente, nós vamos fazer alguns retratos de fase também, mas esse retrato de fase aqui talvez seja um dos retratos de fase, ou o retrato de fase, um dos mais importantes, dizemos assim, da teoria de equações diferenciais. Porque esse retrato de fase aqui, a gente chama ele de atrator de Lorentz, ok? O atrator de Lorentz, ele é importante, ele foi feito, se eu não me engano agora, em 1969, se eu não me engano a data. O atrator de Lorentz, ele é importante porque ele começou, entre aspas, mas ele deu vamos dizer assim, um start no que chamamos de teoria caótica, certo? A teoria do caos. Então, a partir do atrator de Lorentz, quando o atrator de Lorentz foi mostrado, né, para o mundo, foi descoberto por mundo, por Edward Lorenz, os matemáticos começaram a tratar com mais, vamos dizer assim, com mais atenção à parte caótica dos sistemas diferenciais, certo? Então, essa figura aqui é extremamente importante para a matemática. Ele é chamado atrator de Lorentz. Daí, existem vários, por exemplo, na cultura hoje em dia, filmes, livros, dentre coisas que tratam do caos, né? Dos sistemas caóticos, né? Existem vários filmes, livros que tratam desse tema de caos, entendeu? E tudo, vamos dizer assim, um estopim ou uma atenção maior foi dada para essa parte caótica a partir do atrator de Lorentz, onde os matemáticos começaram a prestar mais atenção nessa parte caótica, certo? Então, o que acontece? Como eu disse para vocês, quando nós temos uma equação diferencial ou um sistema de equações diferenciais, nós desejamos encontrar uma solução
que seja uma função, certo? Que dependa, por exemplo, de uma variável t, que dependa do tempo, por exemplo. Porém, fazer isso, encontrar uma solução para uma equação diferencial, não é uma tarefa, assim, digamos, muito agradável, muito simples, entendeu? Encontrar uma solução explícita para uma solução, para uma equação diferencial, é uma tarefa árdua. Por exemplo, nós temos o curso de equações diferenciais aqui, e a gente já vê que tem equações diferenciais que a gente precisa fazer inúmeras contas para chegar numa solução. Então, achar uma solução do tipo explícita, ou seja, uma solução que seja uma função x de t que dependa só da variável t ou de outras funções é uma tarefa extremamente trabalhosa. Então, desde o começo das equações diferenciais, isso foi, digamos assim, um não um problema, mas um tema extremamente relevante para a teoria de equações diferenciais. Encontrar soluções se tornou um tema extremamente relevante. Tanto que no caso das equações diferenciais parciais, existem teses e dissertações que é necessário apenas as pessoas que estudam isso, no caso de equações diferenciais parciais, muitas vezes só provam que a solução existe e é única. E para provar que a solução existe e é única, dá um trabalho imenso também. Então, o que aconteceu? Estudando esse problema, então, procurando maneiras de obter soluções para as equações diferenciais, isso foi evoluindo com o tempo. O que a gente chama de solução foi evoluindo gradativamente com o tempo e muitas vezes ajudou a gente a desenvolver o próprio conceito de função que nós conhecemos hoje. Quando inicialmente nós tínhamos equações diferenciais, no tempo de Newton, Bernoulli, Clairaut, podemos citar aqui Picard, dentre outros, eles inicialmente eles queriam soluções que fossem expressas em termos de funções elementares, por exemplo, polinômios, funções trigonométricas e funções exponenciais. Posteriormente, esse trabalho também foi um pouquinho maçante. Então, eles tentavam, consideravam posteriormente, obter a solução numa forma de integral, contendo ali as operações elementares envolvendo as funções anteriores. E ainda depois, porém, ainda depois desse tempo, quando isso também já não foi mais, vamos dizer assim, suficiente para expressar as soluções de equações diferenciais, eles começaram a focar mais em soluções expressas por séries infinitas, séries de funções, certo? Porém, não havendo a preocupação se a série era convergente ou não. Nesse tempo de soluções, que os matemáticos procuraram soluções para as equações diferenciais, vários matemáticos famosos estudaram esse tipo de problema, esse tipo de equação. Podemos citar aqui Euler, o Laplace, o Lagrange, todos eles tiveram uma contribuição para tentar desenvolver o que nós chamamos de solução de uma equação diferencial. O próprio Picard, que é devido a ele o método de Picard, dentre outros matemáticos, porém ainda com um velho problema de é sempre complicado encontrar uma solução explícita de uma equação diferencial. Bom, tendo isso em vista, motivado por esses e por outros problemas envolvendo equações diferenciais, chegamos a Poincaré e o início da teoria qualitativa. Então, o francês, né, Jules-Henri Poincaré, que foi um grande matemático, a gente vai ver daqui a pouco, por volta de 1881, se preocupou em descrever por meio de técnicas topológicas e geométricas o comportamento de sistemas de equações diferenciais sem necessariamente encontrar uma solução explícita para os mesmos. Então, qual foi a sacada de Poincaré? Poincaré começou a falar assim, bom,
Se a gente não consegue descrever uma solução explícita, nós não temos técnicas para descrever algumas soluções de algumas equações, por que nós não começamos a olhar para o retrato de fase dessas soluções para começar a entender o comportamento desses sistemas? Entendendo o comportamento dos sistemas, nós conseguimos, então, uma solução. Conseguimos entender o que o sistema quer e, consequentemente, nós conseguimos descrever o que o sistema está retratando, como o sistema se comporta. Então, essa foi a sacada do Poincaré. Em outros termos, Poincaré queria a descrição da configuração global das soluções e o efeito de pequenas perturbações nas condições iniciais, ou seja, essa solução tinha algum tipo de estabilidade. Aqui tem alguns retratos de fase que a gente pode fazer no Maple também. Aqui temos um planar e aqui temos 2 no espaço R3, certo? Onde aqui vocês podem ver que as curvas soluções, né? Elas estão em cima de um paraboloide, certo? Aqui é um caso interessante, o que a gente chama de um ciclo limite. Aqui nós temos um foco, aqui as soluções estão tendendo aqui a zero, aqui, certo? A gente vai ver isso tudo posteriormente. E tem um círculo aqui, ó, onde as soluções estão saindo desse círculo. Ó. As setinhas indicam para onde a solução está indo. E aqui a solução está indo para o centro. Ok? E aqui, no último caso, nós podemos fazer isso daqui também, é de um artigo do professor, até do professor Marcelo, que indica um atrator de 4 asas. Também é um desenho bem interessante, certo? Então, o Poincaré começou a estudar, em vez de estudar diretamente as soluções explícitas do sistema, Poincaré começou a querer estudar o retrato de fase e entender como é que esse retrato, como é que essas soluções, elas se comportam. Então, o estudo de estabilidade de um sistema, hoje em dia, é de grande importância. E teve, vamos dizer assim, o pontapé inicial lá na mecânica celeste, com os problemas dos N-corpos, por exemplo, a gente vai ver daqui a pouco os problemas dos 3 corpos, que consistia, por exemplo, da Terra, da Lua e do Sol. Como é que esses 3 corpos se comportam com a ação da gravidade entre eles, com a ação da gravidade que existe entre eles? Isso foi um problema muito grande ali no final do século XVIII e XIX, certo? E esse problema de estabilidade foi estudado por grandes matemáticos como Newton, Lagrange e Laplace, certo? Porém, um camarada que ajudou a gente a resolver esse problema foi o Lyapunov. O Lyapunov, ele estudou juntamente com o Poincaré, simultaneamente, né? Eu não tenho dado se eles se conheciam ou não, mas eles estudaram simultaneamente, né, com Poincaré, o problema de estabilidade. E hoje em dia a gente tem vários teoremas, vários resultados que são devidos a Lyapunov. Lyapunov foi um grande matemático russo, tá, também. Ele teve uma vida bem legal também, e foi um grande matemático russo que contribuiu também bastante para a teoria de equações, a teoria qualitativa de equações diferenciais. Então, juntamente com Poincaré, Lyapunov e Poincaré são considerados como os fundadores da teoria qualitativa de equações diferenciais. Em outras palavras, então, respondendo à pergunta inicial, a teoria qualitativa de equações diferenciais consiste em determinar as curvas soluções e, consequentemente, a estrutura do retrato de fase de um sistema diferencial a partir de propriedades algébricas e geométricas do sistema, sem necessariamente resolvê-lo explicitamente. Fazendo isso, nós conseguimos entender o que o sistema está querendo nos dizer e, assim, encontrar conclusões satisfatórias para vários problemas envolvendo equações diferenciais, ok? Bom, então, tendo isso em vista, nesse mini curso, a gente vai estar vendo um pouquinho de equações diferenciais no plano, certo? Então, nós vamos estar estudando equações diferenciais desse tipo aqui.
dx dt, dy dt, onde x e y são duas funções que dependem de t, igual a duas funções f e g aqui, em particular, vamos tratar delas contínuas, certo? Então, nós vamos trabalhar com sistemas desse tipo, onde x e y representam o estado de sistema em um tempo t, e no tempo inicial t0, eu vou estar no ponto x0, y0. Bom, o que acontece com as equações diferenciais? Como eu disse para vocês no começo, existem vários problemas na natureza, vários fenômenos da natureza, que nós conseguimos modelar com equações diferenciais. Em particular, com equações diferenciais no plano, eu queria dar dois exemplos aqui para vocês, que o primeiro é o exemplo de presa-predador. Aqui, mais conhecido como sistema de Lockta-Volterra. Esse sistema aqui, ele está bem simplificado, certo? Existem sistemas de Lockta-Volterra um pouco mais complexos, certo? Mas esse daqui dá bons resultados e retrata bem algumas coisas. O que é um sistema de presa e predador? Se eu tenho um ecossistema, sempre vai haver uma presa e um predador. Se aumentar o número, vamos dizer assim, a presa tem um aumento muito grande no número de presas. O que vai acontecer com os predadores? Os predadores vão aumentar, vão diminuir? Analogamente, se aumentar o número de predador, o número de presas eles vão aumentar ou vai diminuir? Isso dá para a gente descrever através do sistema de Lockta-Volterra, ok? É um dos sistemas que a gente pode modelar ali com sistemas planares. O outro é o movimento do pêndulo amortecido, certo? Nós podemos descrever o movimento de um pêndulo através de uma equação diferencial, de um sistema de equações diferenciais no plano, em particular este sistema aqui, certo? Nós podemos descrever o movimento do pêndulo, ok? Esse do pêndulo, em particular, posteriormente a gente vai estar fazendo ele, tá? Ele é bem interessante e a gente vai estar fazendo ele mais para o finalzinho ali do mini curso, ok? Bom, existem outros problemas, obviamente, que podem ser modelados por sistemas planares. Existem inúmeros problemas, certo? Por exemplo, eu poderia citar aqui circuitos elétricos, tem outros problemas também da física, como a própria segunda lei de Newton, que também pode ser modelado por um sistema de equações diferenciais, dentre outros. Bom, então voltando um pouco ao sistema, algumas propriedades deles que a gente vai usar agora, por exemplo, considerando o sistema de equações no plano que nós temos, os pontos x, y que satisfazem a identidade f de x, f e g igual a zero, nós vamos chamar esses pontos que satisfazem isso de pontos de equilíbrio, pontos críticos ou pontos de equilíbrio do sistema, certo? Esses pontos são de vital importância porque nós vamos começar a construir os nossos retratos de fase e vamos começar a construir os retratos de fase a partir desses pontos, a partir dos pontos de equilíbrio, certo? Esses pontos de equilíbrio correspondem, na verdade, a soluções que são constantes no sistema. As soluções, né, como a gente já diz, aqui no caso nós vamos ter uma função φ, certo? Que sai da reta e vai em R2, porque eu estou no plano. E ele deve satisfazer a identidade do sistema. Em outros termos, nós procuramos uma função φ de t, com duas coordenadas, onde essas duas coordenadas são duas funções, uma função x que depende de t e uma função y que depende de t também. Onde, quando eu substituo essa solução no meu sistema, ele dá a identidade no meu sistema, ele fornece a identidade no meu sistema. Novamente, como nós estamos trabalhando com uma função, né, a solução será uma função, nós podemos ver essa solução como uma curva, mas só que agora no plano. Então, nós vamos tratar aqui, então, agora, o retrato de fase, ele sempre estará no meu plano, certo? Eu tenho um sistema planar, então o retrato de fase vai estar no
plano. Aqui eu trouxe dois exemplos de retratos de fase para vocês, em particular de plano de fase, de dois sistemas aqui. O primeiro sistema, perceba, aqui ele tem uma órbita, né? Uma órbita periódica, e aqui as soluções vão rondando essa órbita, daí elas estão indo para infinito, elas estão vindo lá do menos infinito, estão dando uma volta aqui, depois elas vão para infinito. Bem interessante esse comportamento. Aqui também eu tenho um que nós chamamos, daqui a pouco a gente vai ver, de foco. Ele está aqui e daí ele vai enrolando novamente nessa círculo aqui, né? Nesse ciclo limite. E aqui as soluções estão todas vindo para esse círculo limite. Todos esses desenhos, todos esses retratos de fase, esses planos de fases, nós conseguimos fazer eles todos no Maple. Daqui a pouco, nas próximas aulas, eu vou explicar para vocês por cima, assim, dando uma breve explanação, como fazer esses retratos de fase. Bom, em todo caso, nós também usaremos o teorema de existência e unicidade da solução, certo? Que é um teorema devido a Picard, também foi um grande matemático francês. Na verdade, 4 matemáticos, Picard, Cauchy, esqueci os outros 2 agora no momento. Mas é um teorema muito importante na teoria de equações diferenciais que afirma que se f e g são funções contínuas e essas funções satisfazem a condição de Lipschitz, então, cada curva-solução, dado um ponto x0, y0, existe uma única curva-solução que passa por esse ponto. Então, dado um sistema de equações diferenciais e dado um ponto no plano de fase, sempre vai existir uma única curva-solução que passa por esse ponto, certo? Bom, tendo isso em vista, então, esses dados iniciais, vamos falar um pouquinho do Maple. O Maple é um programa que nós utilizamos, um software, certo? Que é uma linguagem de computação algébrica e simbólica, tá certo? Que ele é desenvolvido desde 1988 pela MapleSoft, que é uma companhia canadense. O Maple, ele é muito interessante, porque nós conseguimos fazer inúmeras coisas com o Maple, desde estudar equações diferenciais até coisas mais tranquilas, como cálculos, plotar gráficos, dentre outras coisas. Eu vou estar abrindo aqui um pouquinho o Maple com vocês, para mostrar um pouquinho aqui para vocês como é que é o Maple. Então, deixa ele voltar aqui. Então, vamos lá. O Maple, aqui tem uma interface que eu acredito que todo mundo já conhece, né? Criar um novo arquivo, abrir, salvar, imprimir e assim por diante. O que interessa para a gente é aqui o nosso ambiente de trabalho, certo? Em particular, isso é coisa que eu sempre faço, eu sempre começo com um restart para ele não acumular dados. Então, o que o Maple faz? O Maple pode ser uma calculadora, se você quiser, por exemplo, fazer 3 mais 4. Pode fazer 3 mais 4, ele fornece o valor 7. Ele pode ser uma calculadora, se você quiser, por exemplo, 5 elevado à quarta potência, ele vai dar o 625. Calcular a raiz, por exemplo, SQRT, geralmente nos programas de computacionais que fazem conta, raiz quadrada é sempre SQRT. Por exemplo, se eu quiser calcular a raiz de 169, o Maple calcula para você. Então, ou, por um acaso, se você quiser saber o seno, aqui no Maple a gente escreve π com um P maiúsculo e um I minúsculo, por exemplo, o seno de π sobre 3, o Maple também vai fornecer o valor para você. Então, o Maple, se você quiser, ele pode ser uma calculadora, sem problema nenhum. Porém, os usos mais interessantes para nós aqui seria o que ele pode fazer e ajudar a gente, tanto nas equações diferenciais, como em cálculo, como problemas de álgebra, por exemplo. Vamos fazer o seguinte, vamos definir uma função. Eu sempre defino, em particular, uma função como, por exemplo, posso chamar f,
dois pontos, igual. Isso o Maple vai entender que esse cara é uma função. Por exemplo, eu quero uma função aqui que é a soma de seno e cosseno. O Maple vai entender que toda vez que eu chamar o f, ele vai entender que o f é o seno mais o cosseno. Suponha que eu queira um problema de cálculo aí, eu queira achar a derivada da minha f. O Maple faz para você. Eu posso fazer o diff de f, certo? Derivada, então chamo ele de diff. A derivada de f na variável x, por exemplo, porque é a variável que eu estou trabalhando. Então, o Maple vai entender que eu quero achar a derivada de f em x, na variável x. Ele vai lá e calcula para você. Isso dá para ver para quem já fez cálculo aí, que é tranquilo. A derivada da soma é a soma das derivadas, a derivada do seno é o cosseno e a derivada do cosseno é o menos seno. Suponha que eu queira, então, integrar a minha função f. Então, eu falo para o Maple integrar, no caso, int, em x. Aqui nós vamos ter, então, a integral da f na variável x. Se eu quiser, então, a integral da f com x indo de 0, indo até 2 vezes π, ou 2π, o Maple também faz para você. Você pode pegar e definir, fazer uma integral definida aqui, certo? A integral de f, o Maple vai lá e calcula para você. Dá zero, ok? Então, você pode usar o Maple para várias coisas. Em particular, se você quiser também, só para completar aqui, se você quiser calcular limite de funções, também funciona. Por exemplo, limite de cosseno de x menos 1 sobre, digamos, x, onde x é igual a zero. O Maple vai lá e calcula para você, dá zero. Isso daqui dá para você ver que é uma indeterminação zero sobre zero, dá para você usar L'Hopital e calcular aí o limite aí sem problema nenhum. Então, problemas de cálculo nós podemos resolver com o Maple. É bem interessante. Por exemplo, se eu quiser saber quem que é a expansão, por exemplo, da função seno de x, que é bem conhecida, de x mais y, o seno da soma, o Maple também faz. É aquela regrinha, né? Na minha terra tem palmeiras, onde canto sabiá. Seno A, cosseno B, seno A. O Maple faz para você, não tem problema. Ou encontrar os fatores, por exemplo. Os fatores, por exemplo, de um polinômio, x ao quadrado menos y ao quadrado. O Maple também calcula sem problema nenhum. Mas é só isso que ele faz? Não, o Maple também ele nos ajuda a fazer gráficos, por exemplo. Vamos, em particular, plotar aqui, a gente pode falar plot, plotar a nossa função f aqui. Vamos plotar ela do intervalo de menos 2π, usando o comando plot, de menos 2π até 2π. Então, o Maple consegue fazer aí o gráfico de funções também. Não só gráficos de funções em planares. Nós conseguimos fazer ali os gráficos de funções também no R3, curvas, superfícies. O Maple é um programa bem completo, ok? Existem várias outras coisas que vocês podem mexer aqui também, por exemplo, color, trocar a cor da linha, por exemplo, colocar azul. Existem várias coisas que o Maple ele é interessante e que a gente pode estar trabalhando com ele, certo? É um software pago, certo? Mas existem algumas versões que são para estudante, que são com preço mais camarada. O Maple é um software, como eu diria assim, eu descobri o Maple muito tarde, eu só fui trabalhar com o Maple só no doutorado. Porém, se eu tivesse ele nas disciplinas, em algumas disciplinas
da graduação, ele me ajudaria muito, principalmente na parte de plotar gráficos, achar limites de algumas funções um pouco mais complicadas e entender o processo de fazer, certo? Então, o Maple é um software muito interessante. Então, isso só foi uma introdução que eu quis trazer para vocês do Maple. Posteriormente, a gente vai estar trabalhando com ele no âmbito mesmo dos sistemas de equação da teoria qualitativa, de fazer os retratos de fase, que daí vão ter alguns comandos, e eu vou passar para vocês, para que vocês estejam aí trabalhando com o Maple também. É bem interessante, eu indico aí para quem tiver um computador, um notebook, eu indico para um notebook, um computador que tenha o Maple em casa, que ele é bem interessante, tem várias funcionalidades. Bom, continuando então aqui, eu gostaria aqui inicialmente de parar aqui com o Maple, porque eu gostaria de conversar um pouquinho com vocês sobre a Poincaré. Porque Poincaré, como a gente disse, ele foi um dos, digamos assim, ah, um dos fundadores da teoria qualitativa de equações diferenciais, como nós vimos no texto. Mas não foi só isso. É interessante, às vezes, a gente pegar e parar para olhar a história da matemática, como ela foi construída e quem foram as pessoas que construíram a matemática que nós temos hoje. Um deles, um dos mais importantes, vamos dizer assim, foi Henri Poincaré, certo? Por exemplo, se tivesse alguém que falasse para mim, Rafael, você tem a possibilidade de conhecer 3 cientistas que viveram desde o início da humanidade. Escolha 3 cientistas que você queira conhecer. Um deles seria Poincaré. Por quê? Poincaré, ele foi um cara assim excepcional no âmbito de vista filosófico, matemático e físico, no âmbito da ciência, vamos colocar assim. Quando Gauss morreu, os matemáticos achavam que não existiria um outro matemático que conseguisse conversar com todas as áreas da matemática. Eles deram esse nome de universalista, certo? Universalista seria um matemático que ele entende de todas as áreas. Ele tem contribuições para todas as áreas da matemática. Ele contribuiu com todas as áreas da matemática. Se você for lá, por exemplo, em álgebra, vai ter alguma coisa que a pessoa fez. Se você for lá em análise, vai ter uma coisa que o cara fez. Em geometria, em topologia, sempre vai ter alguma contribuição desse cara. Poincaré era um cara assim. Então, o francês, né, Jules-Henri Poincaré, ele nasceu em 29 de abril de 1854. Ele foi matemático, físico e filósofo da ciência, certo? E ele é descrito como o último universalista. É o cara que é capaz, como a gente disse, capaz de entender e contribuir por todos os âmbitos na matemática. Poincaré, ele nasceu em Nancy, na França, né? Ele é filho de uma família influente na França, né? Seu pai era professor da universidade e seu tio era um engenheiro famoso na França, certo? E vários membros da sua família se tornaram conhecidos. Tanto que um primo dele foi o presidente da França durante a Primeira Guerra Mundial, o Raymond Poincaré. Ele foi presidente da França enquanto a França estava na Primeira Guerra Mundial. É interessante isso daqui porque tem alguns paralelos com o Lyapunov também, porque Lyapunov a família dele também foi muito influente na Rússia, né? O Lyapunov, tanto que o pai dele era um astrofísico, né? E ele tinha, o irmão dele era um grande pianista na Rússia. Então, Lyapunov também tinha uma família bem influente na Rússia, certo? Bom, continuando com Poincaré, suas habilidades matemáticas, então, começaram a ser vistas logo, né, quando ele entrou na escola, né, em 1862, tanto que a escola dele chamava Liceu de Nancy e foi rebatizado para Liceu Enzy Poincaré, em honra de Poincaré, certo?
Então, ele estudou nessa escola no Liceu de Nancy, e durante o tempo que ele estudou lá, foi um dos estudantes mais destacados, tendo disputado e vencido prêmios no Corps General. Desculpa aqui o meu francês, acho que faz uns 30 anos que eu não uso ele, certo? E, e foi bem influente durante esses anos que ele estudou ali no Liceu de Nancy, certo? Posteriormente, ele estudou na Escola Politécnica, né? E depois na Escola Nacional Superior de Minas, certo? O que que aconteceu? Em 1879, ele obteve o seu doutorado em ciências matemáticas, e quando eu li isso, eu fiquei bem impressionado, porque eu não sabia desse fato. Em 1879, ele conseguiu o doutorado dele, e a tese dele foi em equações diferenciais. E, em particular, o orientador dele foi Hermite. Hermite foi outro matemático muito influente também, tanto que no cálculo numérico nós temos lá os polinômios de Hermite, certo? E Hermite também foi um grande matemático também que viveu na França. E a banca dele estava Gabriel Darboux. Darboux é conhecido pelo Teorema de Darboux, que a gente usa até hoje em análise, certo? E em seus trabalhos de geometria não euclidiana. Então, você vê, o cara ele já foi orientado por um grande matemático e tinha grandes matemáticas que avaliaram ele na tese de doutorado dele. Bom, continuando aqui um pouquinho da história de Poincaré, Poincaré publicou ao longo da vida mais de 500 trabalhos entre livros e artigos, além de as notas de suas aulas. Eu queria achar as notas de aula do Poincaré e não encontrei aqui, mas deve ser bem interessante também. Seu pensamento influenciou matemática, física, a física matemática, a filosofia, desde a teoria de funções e topologia até o modo particular de se pensar o mundo e sua lógica. Então, Poincaré foi extremamente influente para a ciência. No campo da mecânica, ele elaborou diversos trabalhos sobre teoria da luz e ondas eletromagnéticas, desenvolvendo junto com Albert Einstein a teoria da relatividade restrita, que daqui a pouco eu comento isso. E antes de chegar aos 30 anos, ele desenvolveu o conceito de funções automórficas, que usou para resolver equações diferenciais lineares de segunda ordem com coeficientes algébricos. Isso o cara fez antes de chegar aos 30 anos. Então, Poincaré era realmente diferenciado. Sobre a teoria da relatividade, existem ali algumas, vamos dizer assim, rusgas. O que acontece? Muitos afirmam que a teoria da relatividade foi provado anteriormente por Poincaré. Antes de Einstein publicar o seu artigo, Poincaré já tinha feito a teoria da relatividade, já tinha provado a teoria da relatividade. Outros, porém, dizem que foi Hilbert que fez a teoria da relatividade, foi outro grande matemático. Albert Einstein, existe uma rusga aí de muitos que dizem que a teoria da relatividade, na verdade, é devida a Poincaré. Einstein, ele, na verdade, ele só, vamos dizer assim, consolidou, entre outras palavras, certo? Tanto que as pessoas que trabalhavam com Albert Einstein já diziam que o Einstein, ele pegou e se debruçou inteiramente sobre os trabalhos de Poincaré sobre relatividade. Ele estudou muito o que Poincaré estava falando sobre relatividade para publicar o que ele chamou de teoria da relatividade restrita. Então, existem essas certas, vamos dizer assim, questões de realmente quem fez a teoria da relatividade restrita. Realmente foi Einstein ou será que foi Poincaré? Então, existe aí essa interrogação. Obviamente, como nós conhecemos na história, Einstein, ele foi lá e levou todo o crédito e hoje ele é considerado como sinônimo de gênio, né? Mas há essa interrogação aí se realmente foi Einstein que fez a teoria da relatividade. Bom, continuando aqui, a foto está meio desfocada, mas eu queria trazer essa foto aqui, que foi um congresso que teve, congresso de Soleil, certo? Nesse congresso aqui, eles eram feitos praticamente, se eu não me engano, de 5 em 5 anos, ok? E
ele pegou os convidados deles, eram os grandes cientistas de sua época. Então, aqui, se vocês notarem aqui nessa foto, nós temos o Poincaré aqui sentado, e do lado do Poincaré tem a Marie Curie, que foi a mulher que descobriu aquela química famosa, que descobriu o elemento radioativo plutônio, tanto que morreu por ele, certo? E aqui, ela está estudando aqui, está falando alguma coisa para ela, e aqui a gente pode ver o Albert Einstein aqui, né? Bem novinho, certo? Então, Poincaré já fazia ali parte ali da nata ah, dos cientistas da sua época, dos grandes cientistas da sua época, certo? Bom, vamos falar um pouquinho do problema dos três corpos, que é uma história interessante. Em 1887, em homenagem ao seu 60º aniversário, o rei Oscar II, rei da Suécia, que era vamos dizer assim, um, um grande admirador e gostava muito de matemática, ele patrocinou uma competição matemática com um prêmio em dinheiro para a resolução da questão de quão estável era o sistema solar, que é uma variação do problema dos três corpos. Então, o que acontece? Ele pegou, foi lá e soltou esse problema e falou assim: tem esse prêmio em dinheiro aqui, quem resolver leva o prêmio em dinheiro. O que acontece? Poincaré foi lá e tentou resolver, né? Então, Poincaré ressaltou que o problema não estava corretamente estabelecido e provou que a solução completa não pode ser encontrada. Então, o que aconteceu? O seu trabalho foi tão impressionante que em 1888 o júri reconheceu o valor e deu a premiação para ele, né? O que aconteceu? Ele mostrou que a evolução de tal sistema é frequentemente caótica, no sentido que pequenas perturbações em seu estado inicial, tais como uma ligeira mudança na posição inicial do corpo, irão levar a uma mudança radical no seu estado final. Ou seja, se eu mudar uma pequena coisa nas condições iniciais do meu sistema, eu já não sei o que acontece com o meu sistema quando ele tiver com um tempo muito grande, certo? Se essa sutil mudança não é percebida pelos instrumentos de medição, então não seremos capazes de predizer o estado final a ser obtido. Aqui nesse trabalho, o Poincaré praticamente ele deu, vamos dizer assim, o pontapé inicial para o que Lorentz ia mostrar posteriormente, em 1969, que era o atrator de Lorentz. Poincaré já previa, já fazia, já falava sobre caos antes mesmo da gente definir, da gente ter uma noção do que era caos, certo? O problema dos três corpos, em particular, é um problema que envolve, por exemplo, o Sol, a Terra e a Lua, e a atração gravitacional entre eles. Tem um GIF aqui que eu preparei para vocês que mostra mais ou menos o que acontece aqui com o problema dos três corpos. Supondo que tem os três pontos ali, sejam os três corpos, e eles estão atraindo gravitacionalmente, existe uma atração entre eles, gravitacional, nós não conseguimos prever aonde as órbitas vão parar, para onde o sistema vai ir. Como vai ser as curvas soluções. Não tem como a gente prever isso. Isso caracteriza um sistema caótico. Umas pequenas modificações nesses pontos iniciais, eu não vou saber para onde o meu sistema vai. Então, continuando aqui com a história de Poincaré, o mais, acho que a maioria conhece, é a conjectura de Poincaré. O que foi a conjectura de Poincaré? A conjectura de Poincaré foi um dos problemas do milênio, certo? Um dos problemas mais desafiantes, como diz o texto, da topologia algébrica. Esses problemas do milênio, por exemplo, se você é matemático e você tiver interesse, eles são 7 problemas, certo? Um já foi resolvido, que é a conjectura de Poincaré, como a gente vai ver daqui a pouco, e eles têm um prêmio. Se você resolver um problema do milênio, você pode ganhar até $1 milhão, certo? E um dos problemas do milênio que foi, vamos dizer assim, selecionado para ser um dos problemas do milênio, era um problema que Poincaré propôs.
Então, a conjectura de Poincaré, conjectura é quase um teorema, precisa ser provado. É uma afirmação que não foi provada. Então, a conjectura de Poincaré, ela afirma que qualquer variedade tridimensional fechada e com grupo fundamental trivial é homeomorfa a uma esfera tridimensional. O que é isso? É um problema de topologia algébrica. Entre outras coisas, a gente vai ver daqui a pouco também que Poincaré foi, vamos dizer assim, o pai, o fundador da topologia algébrica também. Ou seja, uma superfície tridimensional de uma esfera é o único espaço fechado de dimensão 3 onde todos os contornos ou caminhos podem ser encolhidos até chegar em um simples ponto. Para exemplificar melhor o problema de Poincaré, eu trouxe o problema aqui mais fácil, que já está provado, que é em dimensão 2. Em dimensão 1 e 2, o problema já estava provado. Se eu não me engano, em dimensão 4, acima também já estava provado. O que faltava ser provado era para o sistema em dimensão 3. O que acontece? Eles tinham que provar o seguinte, que dado qualquer grupo fundamental aqui, qualquer laço aqui que, vamos dizer assim, que está na esfera, eu consigo pegar e trazer esse laço na esfera em um simples ponto. Aqui é o caso mais fácil, que é o caso no S2, certo? Que na esfera S2, na esfera ali de 2 dimensões. Na esfera de 3 dimensões, a gente já não consegue ver, e isso era um grande problema. O que aconteceu? Esse problema ficou aberto durante anos, mas no final de 2003, o camarada aqui, Grigori Prilerman, ele pegou e publicou uma série de artigos científicos, certo, que continham a solução do problema. Então, esse cara, ele resolveu aí a conjectura de Poincaré e ele foi eleito, foi indicado para receber a medalha Fields, porque na matemática a gente não tem Oscar. O Oscar da matemática seria a medalha Fields. Inclusive, tem um brasileiro que já ganhou a medalha Fields. Então, ele foi indicado a receber a medalha Fields e o prêmio, né, de $1 milhão. Só que ele se recusou a receber tanto a medalha Fields quanto o prêmio de $1 milhão. Uma das justificativas dele foi o seguinte, que ele não deveria receber o prêmio sozinho, deveria pegar e distribuir o prêmio para todos os matemáticos que ajudaram ele a chegar no resultado. Então, ele citou matemáticos desde Euler até chegar nele, entendeu? Que contribuíram para ele chegar na solução do problema. E que seria errado somente ele ficar com mérito. Então, ele pegou e resolveu o problema, não quis o prêmio, não quis a medalha Fields e continua aí fazendo seus artigos matemáticos, ok? Algumas contribuições, então, de Poincaré, além dessas curiosidades. Em 1875, ele publicou um tratado sistemático de topologia, chamado Análise Citus. Outros de seus trabalhos mais importantes incluem 3 volumes de Os Novos Métodos da Mecânica Celeste, publicados entre 1892 e 1899, Lições de Mecânica Celeste, e também escreveu numerosas obras de divulgação científica, que atingiram uma grande publicidade como Ciência e Hipótese, O Valor da Ciência e a Ciência do Método. Essa parte de divulgação científica é o que o Stephen Hawking fazia antes de morrer, né? Ele escreveu vários livros, digamos, entre aspas, para divulgar a ciência, certo? Como O Universo numa Casca de Noz, entre outros livros, certo? Poincaré já fazia isso lá em 1900. Escrevia livros para fazer a divulgação científica, certo? Bom, entre as contribuições, digamos assim, mais interessantes que a gente pode citar aqui, Poincaré, ele trabalhou com mecânica celestial, se preparem aí que tem bastante coisa. Mecânica celestial, mecânica dos fluidos, que é uma coisa que até a gente estuda aqui no FCT com alguns professores, como o Cássio, a Jusilene, dentre outros.
a análise, óptica, eletricidade, telégrafo, capilaridade, elasticidade, termodinâmica, teoria do potencial, mecânica quântica, teoria da relatividade, cosmologia, como a gente já citou na parte de Einstein. E entre os tópicos específicos, nós podemos citar aqui topologia algébrica, que ele é considerado o pai da topologia algébrica, que é um ramo extremamente interessante da matemática. Teoria das funções analíticas com variáveis complexas, teorias das funções abelianas, geometria algébrica, teorema de recorrência de Poincaré, que é um teorema dele, certo? Geometria hiperbólica, teoria dos números, que é uma coisa assim extremamente legal. O problema dos três corpos, como a gente já viu, equações diafantinas, teoria do eletromagnetismo, teoria da relatividade restrita. Em 1894, ele enunciou o conceito de grupo fundamental, que é uma coisa lá de topologia algébrica, que se usa até hoje muito, muito, muito. E no campo das equações diferenciais, Poincaré obteve muitos resultados que são críticos para a teoria qualitativa das equações diferenciais, como, por exemplo, a esfera de Poincaré e a aplicação de Poincaré, que são coisas que a gente vê quando nós temos quando nós estudamos mais a fundo a teoria qualitativa de equações diferenciais. Bom, por fim, Poincaré, ele veio a falecer em 1912, devido a uma cirurgia de próstata que ele fez. E, subsequentemente, ele veio morrer devido a um problema de próstata que ele tinha, e, subsequentemente, morreu de uma embolia, em 17 de julho de 1912, aos 58 anos, ou seja, ele morreu bem jovem. Poincaré, ele é muito famoso na França. Ele, é vamos dizer assim, é um dos grandes, vamos dizer assim, ícones da França no que se trata ciência, certo? A família Poincaré, em geral, é bem respeitada na França. Poincaré foi tão importante que a notícia da morte dele foi noticiada até aqui no Brasil. Eu não encontrei a capa do jornal, mas tem um vídeo do Marcelo Ávila, que ele pega e ele mostra a capa de jornal quando o Poincaré morreu, que foi publicada aqui no Brasil. Então, eu queria falar esse pouquinho de Poincaré para vocês, porque Poincaré foi um grande matemático, certo? Foi um cara, assim, que está entre, vamos colocar ali, os 5 maiores matemáticos de todos os tempos. Com certeza, Poincaré vai estar lá, ok? Bom, então, acho que já deu tempo. Eu vou parar por aqui, e daí no nosso próximo encontro, a gente começa ali a conversar um pouquinho sobre as equações diferenciais, dando ênfase mais à parte das equações, como resolver e como entrar na teoria qualitativa já a fundo já. Não se preocupem, porque é muita informação, acredito que eu passei para vocês, mas todo mundo, na próxima aula, vai conseguir fazer, com certeza, pelo menos entender um pouquinho ali como a teoria qualitativa funciona, certo? Então, eu vou encerrando por aqui, pessoal. Alguém tem alguma dúvida, queria perguntar alguma coisa? Estou à disposição. Não? Parece que tem uma pergunta ali mas é das 4h30. No chat. Como o Poincaré fez... a gente vai ver isso daí na próxima aula. Calma, Pedro. Calma, a gente vai ver isso daí depois na próxima aula. A gente vai entender como a gente consegue fazer os retratos de fase do sistema. Sem software, relaxa, sem software. Inclusive, vocês vão fazer esses desenhos.
eu vou pegar e vou passar um sistema para vocês, e com certeza todo mundo vai conseguir fazer esse sistema. Pelo menos no caso, digamos, no caso linear, todo mundo vai conseguir fazer tranquilamente. É só resolver uma equação de segundo grau, praticamente, no caso planar, certo? Já no caso não linear, que a gente vai ver só um pedacinho, existe alguns conceitos de derivada parcial, ok? Que talvez alguns de vocês não tenham visto, mas é tranquilo. Mas no caso planar, pode ficar tranquilo que todo mundo vai conseguir fazer um retrato de fase aí que seja só seu tranquilamente. Beleza? Sem software. Mais alguma pergunta, pessoal? Professor, só divulgando a lista de presença. Ok. A lista de presença está aí no chat, pessoal. Então, o Poincaré, ele além de matemático e físico, ele também foi filósofo. Existem vários artigos dele sobre filosofia. E ele foi assim, vamos dizer assim, um cara acima da média, assim. Ele foi um matemático, assim, como cientista, realmente ele foi acima da média. E tem toda essa controvérsia aí sobre a teoria da relatividade, entendeu? Essa controvérsia aí da teoria da relatividade. Alguns dizem que foi Einstein, outros dizem que foi Hilbert, outros dizem que foi Poincaré. Poincaré foi o precursor, pelo menos isso a gente sabe, e ele fez bastante da teoria, foi ele mesmo que fez, e o Einstein se baseou bastante no que ele fez para poder consolidar ali a teoria da relatividade geral, a teoria da relatividade. Dá para achar também, Pedro, na internet tem esses textos aí de Poincaré. Beleza? Então, pessoal, mais alguma dúvida? Tranquilo? Sendo assim, então, a gente encerra aqui a aula de hoje e daí a gente se encontra, então, amanhã às 4 da tarde. Tudo bem? Daí a gente vai começar mesmo preparem as canetas, né? Daí a gente vai começar a fazer algumas continhas aí, eu vou passar algumas continhas para vocês, até para vocês entenderem como é que a gente faz os retratos de fase e como a gente trabalha ali com a teoria qualitativa. Beleza, então, pessoal? Então, me despeço aqui. Professor Marcelo, quer falar alguma coisa? Não, Rafael. Parabéns só pela aula de hoje, né? Uns fatos muito interessantes que você trouxe ali para o pessoal. E o Poincaré foi o pai dessa teoria qualitativa aí, né? Que a gente tem software hoje para fazer os desenhos e ele fazia Sem software. as coisas, na verdade, geometria, né? Uhum. Geometria do problema, né? Por isso que alguns livros chamam de teoria geométrica das equações diferenciais, né? E hoje a gente tem umas ferramentas fantásticas aí para fazer isso, né? Mas naquela época era mais da cabeça dele mesmo, que ele conseguia enxergar umas coisas que a gente faz no computador hoje e ele conseguia enxergar já naquela época, 1880, 1890, né? Então o cara era realmente fora da curva, né? Um gênio mesmo. Então amanhã nós vamos ver aí, né, Rafael, como fazer as coisas, né? Sim. Amanhã nós nos encontramos aqui novamente. Eu acho legal que nós vamos fazer na mão, porque, tipo, o cara fez na mão, né? Então, acho que fazer na mão é um negócio bem diferenciado. A galera deve fazer muito mais no software do que na mão, né? Isso que é legal do mini curso. Mas no caso linear, que a gente vai ver amanhã, é tranquilo. No caso linear é tranquilo. Agora, nos casos de dimensões maiores, dimensões maiores não, desculpa. No caso não linear, pode dar alguns probleminhas. Tem algumas coisas que é um pouquinho mais complicadas de ver.
No caso ainda de dimensões, por exemplo, maiores, trabalhar com R3 ou dimensões maiores, aí fica mais complicado ainda de ver. Então, daí o software dá para fazer, mas muitas vezes o software ajuda a gente bastante a fazer isso. Mas o Poincaré fez tudo na mão. No Poincaré R3, fez tudo na mão. Poincaré fez legal. tudo na mão. Beleza, então, pessoal?